Olá, gente, sejam bem-vindos, bem-vindos, bem-vindas a todos aqui. É um prazer estar com vocês em mais um Bate-Papo Arla. Jéssica, prazer em te conhecer também. Eu acho que hoje vai ser uma noite incrível, assim como todas as outras edições. E sempre pegando um pouquinho, né, de umas referências de artistas maravilhosas. Eu tô doida para conversar. Pode falar um pouco da bio de Jéssica Andressa. Claro, claro. Então, gente, começando mais essa edição, apresentando a Jéssica. A Jéssica, ela trabalha principalmente com fotografia, vídeo e performance. Ela é doutoranda em artes visuais pela UFBA, Universidade Federal da Bahia. Possui mestrado em artes cênicas, artes da cena, perdão, pela UFSJ e graduação em comunicação pela UFBA também. Atualmente vive na cidade de Salvador, onde pesquisa múltiplas formas de materializar e expor seu trabalho, utilizando as técnicas de impressão, fotografia, tecido e papel, instalação e intervenção urbana. Ela, em 2023, realizou a exposição individual Como Pisar Suavemente na Terra, na Casa Fiat de Cultura, lá em Cascais. E também, em 2021, participou do ciclo de mostras do BDMG Cultural, com a exposição E Eu Não Sou Uma Mulher, também em Minas. Em 2020, foi selecionada para a residência artística do Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia, e em 2016 lançou seu livro fotográfico Mocamba, uma narrativa sobre o feminino negro em comunidades quilombolas da Bahia. Seu trabalho busca falar principalmente sobre as relações políticas e sociais na vida das mulheres negras a partir da afrodiáspora. E aí, Jéssica, eu gostaria assim que você introduzisse um pouquinho do seu trabalho, a partir da sua dinâmica, na ordem que desejar, contar como foi todo esse processo para a gente aqui no Arla. Mais uma vez é maravilhoso estar com você e poder conhecer o seu trabalho, tá bom? Fica à vontade que a casa é sua. Obrigada, Andressa, é um prazer. Obrigada, Janaína, também pelo convite. É um prazer estar aqui essa noite, poder falar um pouco do meu trabalho, compartilhar isso com vocês. Eu acho que a oportunidade de estar compartilhando processos criativos é sempre interessante para nós artistas, sempre contribui muito para a nossa formação e continuidade né, das nossas criações. Obrigada pela apresentação, Andressa. Queria só complementar um pouco mais. Dizer que sim, moro em Salvador, mas eu nasci no interior da Bahia, em uma cidade chamada Cândido Sales, que fica na região do Sertão. Hoje tenho 31 anos e meu trabalho tem se desenvolvido bastante na arte urbana e em múltiplos formatos através da fotografia. Para falar disso, eu acho que eu vou começar lá atrás, de quando eu comecei a fotografar, em 2012, ainda na faculdade de comunicação. Nesse início, assim, eu estava mais interessada pela fotografia documental. Então, passei esses anos de graduação estudando fotografia documental. Para quem estudou na UFBA, conhece a UFBA, sabe que a gente tem ali o Lab Foto, que é um centro assim, de formação para muitos fotógrafos em Salvador. Fiz parte do Lab Foto. E em 2016 eu fiz meu primeiro trabalho mais amadurecido com fotografia documental, que foi um trabalho no Quilombo Alto do Tororó, que fica localizado no subúrbio ferroviário de Salvador. Foi um trabalho fotográfico com as mulheres dessa comunidade, e para esse trabalho eu passei um ano me relacionando com as mulheres e frequentando essa comunidade para poder tentar expressar um pouco das relações que essas mulheres tinham com o trabalho, com a organização política e social dessa comunidade. Né? Eu vou mostrar um pouquinho desse trabalho para vocês. Vou compartilhar aqui minha tela. Eu vou abrir meu site, um pedacinho do meu portfólio. Antes de você falar, Jéssica, só uma coisinha. Eu vou colocar aqui no chat os links, tá? Para esses vídeos, para caso vocês queiram, enfim, ver de novo ou de uma melhor forma, enfim, tá aqui no chat, tá?
Pode seguir. Certo. Vou compartilhar aqui. Vocês já estão vendo minha tela? Sim. A do Meet. Pronto. Deixa eu voltar Foi aqui. do site. Pronto. Essas são algumas fotografias. Estão vendo meu site? Sim, sim. Pronto. Essas são algumas fotografias que eu realizei na comunidade, né? É uma comunidade que vive principalmente da pesca e da mariscagem. E as mulheres são detentoras da organização econômica também, porque nesses dois trabalhos de subsistência elas estão à frente. Então, a minha intenção era fotografá-las em situações cotidianas, situações de trabalho, expressões religiosas e tudo que pudesse representá-las ali naquele lugar. Esses são alguns dos retratos. Jéssica, qual ano que são mesmo que você falou? 2016. Só que o que acontece? Nesse período, apesar de eu estar muito interessada na fotografia documental, eu notei que a linguagem do meu trabalho começou a se modificar um pouco. Porque nesses processos de criação, se eu estiver passando muito rápido, podem me interromper. Nesses processos de criação, eu vi que tinha algumas influências ficcionais que me interessavam. Um pouco de uma encenação, por exemplo, principalmente nessa foto. A fotografia documental clássica, ela tá ali interessada em representar um real, que a gente já sabe, né, que ele não existe completamente na fotografia. Mas era também um interesse meu, né, de estar ali ao máximo investigando aquela realidade o mais pura possível, né? Só que aí nesse momento eu me dou conta que a fotografia não consegue abranger essa realidade e que embarcar por algumas ficções possíveis eram interessantes para mim. Então eu comecei a dirigir de maneira mais ativa e mais fantasiosa os meus retratos. Por exemplo, nesse dia eu tive a sorte da moça que eu fotografei já estar com esse vestido amarelo. E ao lado dela, na casa dela, tinha esse arranjo de flores. Então, apesar de eu ter feito outros retratos dela mais tradicionais, a gente começou a explorar essa coincidência, né? De terem esses elementos em combinação, até que a gente foi para a rua da casa, experimentou várias poses, até chegou nessa fotografia. Então, isso começou a chamar minha atenção, porque ela, a meu ver, nesse momento, isso destoava um pouco do que eu entendia como fotografia documental, né? Eu acho que isso acontece também, talvez, nessa fotografia, onde tem também um jogo, né, de realidade e ficção. E apesar disso, apesar de jogar, né, com essas dualidades, essas fotografias traziam ainda assim a história que eu desejava representar, só que com essas expressões que se distanciavam da fotografia documental, como eu já falei, né? Então foi aí que veio um desejo de... Deixa eu retornar aqui para a sala. Como é que interrompe a apresentação? Parar. Isso. Aqui, achei. Inclusive, se vocês quiserem me interromper durante a fala para fazer perguntas, fiquem à vontade. E aí, nesse momento, eu passo a me interessar pelo estudo da performance, porque eu notei que ali poderia ter algo de performativo
que fosse interessante para essas fotografias, mas isso foi de maneira muito intuitiva, por eu também já ter um interesse por teatro, já ter feito teatro, e aí eu via um pouco desse lugar da encenação na fotografia, né? E tinha ali também essa proximidade com a performance. Então, me interessa, a partir daí, investigar mais a performance. Então, esse trabalho, vou mostrar como ele se desdobra, né? Foi esse trabalho fotográfico que resultou no meu livro. Vou apresentar mais uma vez. Que foi também meu trabalho de conclusão de curso na graduação. Já estão vendo minha tela? Sim. Aí eu vou mostrar um vídeo desse livro, como é que como foi o resultado. Foi um livro todo artesanal, com costura lateral. Vou ampliar para vocês. Por que o nome Mocamba? Tem algum significado? Deu uma travadinha aqui. Mocamba, ele surge porque mocambo significa quilombo, né? E então eu queria de alguma maneira levar para o feminino. Então mocamba na verdade não existe, né? A palavra, e eu ressignifico a palavra mocambo, trazendo para o feminino. Seria, por exemplo, quilomba, talvez. Sim, sim. É um pouco nesse lugar. Eu percebo também, quando eu construo essa narrativa, o quanto a relação do corpo com o espaço era eminente nas minhas fotografias. E aí eu tento entender isso também futuramente a partir da performance. Você quer falar, Wagner, o que você escreveu? Eu só comentei que esse livro é focado na sua parte documental, né? Se você tem outro livro focado na performance. Não, esse é meu único livro. Sim, mas eu gosto de trazer esse trabalho para mostrar um pouco o começo de tudo, assim, e também nem acho que seja mais hoje eu nem olho para ele como um trabalho assim tão documental, sabe? Eu percebo que as linguagens, elas se misturam o tempo inteiro, e no meu trabalho principalmente, assim, eu não tenho mais me prendido a nenhuma linguagem específica. Eu gosto de intermediar, né? Então, aí a partir desse momento, esse trabalho eu concluo ele com o livro fotográfico. Foi uma edição curta também. E em seguida eu quero investigar um pouco mais o estudo da performance. Então eu entro no mestrado para pesquisar performance e para investigar o conceito de foto-performance, que foi onde eu entendi que eu encontraria a linguagem que eu estava tentando produzir ali, né? Então, nesse momento, eu crio um outro ensaio, que eu vou apresentar aqui para vocês também, que foi no sentido de também de tentar explorar as possibilidades que essa conexão, né, entre fotografia e performance poderia ter. Eu chamo esse trabalho de Lugar de Inexistência. Eu realizei ele...
Na minha cidade, no interior, em Cândido Sales, eu convidei outros amigos que são artistas para realizar performances para que eu as fotografasse. Eram performances especificamente para a câmera. Então, a gente levou objetos que fossem parte do nosso cotidiano, que fossem importantes para a construção das nossas memórias. E lá a gente começou a criar intuitivamente essas fotografias. Então, a partir desse momento eu entendo o que eu estava fazendo, né? O que eu queria fazer, que era o que eu estava chamando ali de foto performance, que é essa performance pensada para a fotografia, que eu defendo também enquanto conceito na minha pesquisa acadêmica. A principal foto desse ensaio é essa primeira, é com ela que eu mais tenho circulado. Então, a partir daí, isso já foi em 2017. Eu passo a focar mais na produção de foto performance. Aí tem mais uns outros 2 trabalhos em coautoria que eu realizei. Esse outro é o Mulher de Pau, que é em parceria com a artista Lucimélia Romão. Ela tinha uma performance que era um jantar performático, que ela cozinhava com colheres de madeira. E aí ela queria transformar isso numa foto performance, e aí em conjunto a gente pensou maneiras de trazer elementos que fossem cruciais para esse conceito, para o corpo da artista. Porque eu já entendi ali que na foto performance era muito importante que tanto a indumentária quanto o próprio espaço criasse uma extensão no corpo do artista, né? E criasse também esse lugar da fantasia, né? Na imagem. Então, a gente criou essa série de 3 imagens com essa máscara de colheres de pau. Um outro trabalho também nesse mesmo período feito em coautoria foi trabalho originária com a Dani Iracema, que a gente queria amarrar raízes na cabeça, uma forma de trazer. Ela tinha um conceito sobre plantas originárias e queria trazer isso para o corpo. Então a gente mais uma vez criou essa estratégia de mascaramento. Bom, então nesse momento eu estava criando, né, diversas fotografias, explorando, mas sempre com outros artistas, e eu como fotógrafa, fotografando outras pessoas. Mais recentemente eu tenho realizado trabalhos em que eu mesma me fotografo e me coloco, né, diante da câmera. Eu vou mostrar agora um trabalho mais recente que ainda está em processo, ele está no meu portfólio, que é... Ô, Jéssica, quando você vai abrindo aí, os 2, né? A Mulher de Pau e esse último, que eu esqueci o nome. Originárias. Tem a máscara, né? Porque tem alguma razão para você escolher esse elemento das máscaras? A máscara? Isso. Então, eu percebo que muitos artistas da foto performance realizam isso como uma estratégia, né? O mascaramento. Inclusive, é até um subcapítulo da minha dissertação falando sobre essa estratégia de criação. Eu gosto muito de fazer, eu percebo que muitas vezes na foto performance a identidade ali expressa, ela não necessita do rosto, né, para ser representada. Eu tento trazer outros elementos que possam falar sobre essas identidades. Então, é uma característica muito do meu trabalho criar essas máscaras, e vejo isso também em outros artistas, por exemplo, o Paulo Nazaré, que é um artista contemporâneo muito legal, ele também faz isso, de criar máscaras, enfim, diversos outros artistas também fazem isso.
E eu acredito que seja, né, uma estratégia da performance também, porque eu falei desse lugar de criar extensões para o corpo, indumentárias que transformem o corpo do artista e que desbloquem também a noção de belo, criando até uma relação com o grotesco. Então, a máscara ajuda também nesse lugar para pensar essa construção da imagem. Entendi. Você pode compartilhar com a gente a sua dissertação? Posso, vou enviar o link. Depois você manda, eu coloco no grupo. Sim. Aí, meu trabalho mais recente é um trabalho que é uma pesquisa. Vou compartilhar mais uma vez. É uma pesquisa sobre a mandioca, sobre a raiz mandioca. Esse trabalho começou em 2021, uma residência artística que eu fiz em mandioca, e eu estava interessada em trazer novas representações da relação das mulheres com a produção desse alimento. Eu vou começar até com uma fotografia que foi a que instigou esse projeto. Estão vendo? Sim, apagamento, né? Tô vendo. Isso. Apagamento é uma intervenção sobre a pintura Engenho de Mandioca de Modesto Brocos. Foi essa pintura que... Vou até dar um zoom, foi essa pintura que inspirou o meu processo criativo, utilizando o elemento da mandioca como elemento central na criação. Quando eu me deparo com esse quadro, eu sinto... O quadro não, na verdade, eu me encontrei com uma reprodução bem fajuta do quadro, que estava na cozinha de uma casa no interior do Pará. E estando lá, eu vi o quanto a relação com a produção da mandioca também é tão forte quanto na Bahia. E isso me remeteu às minhas memórias familiares, também produção de farinha, produção da mandioca realizada pela minha família no interior. Só que quando eu vejo esse quadro, ele me incomoda por diversas formas. De diversas formas, né? Primeiro, por uma forma repetitiva que a gente tem de representação das pessoas negras, principalmente no século XIX, ali na história da arte, que me parece uma pintura que remete ao período escravocrata, pelas roupas, mas o pintor ele escolhe retratar essas pessoas todas de cabeça baixa, ali fechadas no trabalho em si, né? E isso me incomoda, isso me incomoda porque eu olho para a mandioca de uma outra maneira. Eu sei que ela está ligada ao trabalho, mas ela também é um alimento sagrado, é um alimento que remete a uma memória ancestral, é um alimento que evidencia nossas relações de diáspora, e eu julgo essa representação como um pouco reducionista, talvez, e racista também, por não trazer outras maneiras e outras formas de ver como essas pessoas podem se relacionar com o alimento e com uma raiz sagrada e tão importante para tantos povos, né? Para os povos originários também. Então, diante do incômodo que eu tive com essa obra, eu resolvi refotografá-la e realizar um ritual de queima sobre ela, a fim de encontrar uma outra forma de recriar essa narrativa, mas com outra alteridade, digamos assim, né? Então, eu realizo esse ritual de queima repetidas vezes, e o resultado desse processo foi a apresentação da própria da fotografia que eu fiz da reprodução da pintura, queimada em uma série de 6, gradativamente, que eu emoldurei com as cinzas. E eu nomeei essa obra de apagamento. Foi uma intervenção sobre a obra de Modesto Brocos, como
como um embate mesmo com a obra e com a própria história da arte, né? Com as narrativas que nós temos sobre pessoas negras na história da arte. E aí surge a primeira obra, que é Apagamento. Em seguida, eu quero recriar essa narrativa trazendo para o meu próprio corpo o elemento da mandioca. Então, eu crio essa fotografia, que eu nomeei de Tudo que a Boca Come, que é uma foto performance, que eu criei um colar de mandiocas e penduro no meu pescoço. Também ali fazendo analogia aos seios, né? Então, a mandioca também é esse alimento que sustentou tantos povos, e os seios também é esse lugar do corpo da mulher que alimenta quando tem uma nova vida. E diferente da pintura, eu tentei trazer uma postura altiva e ressignificar também o próprio elemento, né? A própria mandioca, ficcionalizando também o uso, né? E quebrando com o seu lugar cotidiano, que seria o que a gente espera, por exemplo, né? A mandioca em uma plantação, a mandioca, sei lá, na mesa. Então, eu transformo ela em um colar e tento ressignificar esse elemento. O terceiro trabalho é essa série, Raiz de Vênus, em que eu tento reproduzir uma analogia aos estúdios fotográficos do século XIX também, e mais uma vez com colar de mandioca, eu me posiciono de frente à câmera e realizo essa série de 3 retratos, em que na última imagem eu me retiro da cena como uma forma de também questionar essas representações ali do século XIX e contradizê-las, né? Saindo do retrato na última imagem, criando essa sequência, quase como frames, né, de um filme. Deu uma travadinha aqui. Mas aí o terceiro trabalho, o quarto trabalho ainda trazendo essa relação com a mandioca, essa vídeo performance que eu realizei o ano passado, que eu vou mostrar para vocês, que é mais uma vez nesse intuito de pensar a relação do objeto escolhido como central com o próprio corpo do artista, que é algo que é usado na performance e que eu tento desdobrar isso tanto no vídeo quanto na fotografia. Eu nomeio essa vídeo performance de Remédio ao Veneno. Eu vou dar play aqui para vocês assistirem. Então, até o momento... Deixa eu dar uma pausa aqui na apresentação. Já que você vai pausar, Pedro falou uma coisa aqui no chat, Wagner também. Gente, vocês podem falar, interromper, tá? Porque, enfim, né, ela não consegue ver o... Aí a Musa Pronto, eu vou dar uma lida no chat aqui.
Sim, essa é a intenção, né? Ao destruir a imagem, também fazer uma analogia ao apagamento da própria história, né? De pensar em ressignificar essa história. Sim, interessante. E, Wagner, eu lembro da nossa aula, foi muito legal a interação com o ambiente do MAB, porque eu tento sempre reforçar isso na foto performance, essa relação do corpo com o espaço. Alguém quer falar? Eu quero só falar uma coisa sobre o apagamento que Pedro trouxe. Eu também estava pensando nisso, né? Tipo assim, será que o apagamento era apagamento da história, que eu vi com essa pintura, ou apagamento do discurso desse pintor, sabe? Tipo assim, qual apagamento seria, do discurso, né? Do pintor. Eu achei bem interessante tudo isso. Porque a obra ela é um embate com o próprio discurso que o pintor traz. Claro que a partir da minha interpretação e dos significados que a gente consegue dar para ele hoje, né? Com um outro olhar que nós conseguimos ter sobre a história da arte, pensando que quando o Modesto Brooks cria essa obra, talvez a gente não tivesse pessoas negras produzindo sobre si mesmas e sendo difundidas como o trabalho de Roberto Brooks foi, né? Hoje a gente tem. Hoje a gente consegue olhar de maneira crítica para essa história e reivindicar o lugar dos nossos corpos nesses retratos, né? Nessas pinturas. E por isso apagamento também, né? Sim. Eu também gostaria de perguntar uma... Wagner, você quer falar primeiro? Não, acho que estava só refletindo sobre o apagamento, né? Que hoje tem muitas visões sobre tanto de criar, trazer, e foi feito, e também tem a questão da devolução das artes, né? Que estavam nos Estados Unidos, na Europa, e estavam para a Bahia. Sei lá, eu acho que sempre teve produções, né? Só que a gente não conhece essa produção. Ela não estava no museu, não estava nas galerias, nas escolas. E agora a gente está tendo essa noção que existiam. Talvez a gente encontre ainda muitas pinturas e fotografias que a gente nunca viu. Sim, verdade, a gente não teve acesso. O próprio caso do manto Tupinambá, que retornou ao Brasil, né, que foi tão discutido nos últimos anos, é um exemplo disso. Mas, em compensação, assim, diferente... tem muitas obras que a gente não conhece, né? O manto a gente sabia que estava preso no museu na Europa, não foi isso? Mas realmente deve ter muita coisa que a gente não tem acesso, que está escondida. A chamada está encerrando. Eu queria partir agora para eu queria mostrar, que é um pouco do meu trabalho com arte urbana. Se as meninas acharem que quando a chamada encerrar que seria legal a gente voltar para concluir melhor a discussão. A gente pode voltar assim, depende de vocês. Tá, super. Eu já vou encerrar e aí quem mais quiser comentar e discutir, a gente abre agora, né, para mais falas. Mas quero mostrar um pouco do meu trabalho com arte urbana, porque eu acho que ele é muito importante também no amadurecimento da minha narrativa. Vou compartilhar aqui de novo a tela. E vou abrir aqui. Uma das formas de expor meu trabalho é em forma de lambe-lambe. Eu gosto de ampliar minhas fotografias, né, em grande formato, para expô-las na rua, e isso começou em 2019, quando eu desejava expor o trabalho que eu fiz, o trabalho de Mocamba. Para vocês terem ideia, eu fiz esse projeto em 2016 e até 2019 eu não tinha tido nenhuma oportunidade de expor o trabalho. Então, assim, porque, enfim, expor fotografia é muito caro,
ainda não tinha conseguido nenhum edital. Então eu aprendi a fazer lambe-lambe e eu falei, nossa, essa é a minha oportunidade de expor. Então eu entendi que num contexto, a princípio, por não ter condições financeiras de bancar uma exposição numa galeria, expor em formato de lambe-lambe foi o ideal, assim, para mim, que a princípio surge por uma questão financeira, mas que se torna uma linguagem essencial no meu trabalho hoje, porque para mim é muito importante estar com minhas fotografias na rua nesse formato, porque eu consigo acessar um público diverso. Essas fotografias elas se modificam com o tempo e mais uma vez com o espaço, se relacionam com a rua. Então eu levei essas fotografias do projeto Mocamba e fechei um muro com elas. Então eu coloquei 10 retratos em 2019. E a partir daí eu comecei a fazer lambe-lambe das minhas imagens. Essa foi uma que eu fiz na pandemia. É uma das fotografias de Mocamba, mas que eu coloquei uma máscara. E aí eu fiz uma intervenção com ela. Essa é uma outra fotografia que eu tenho de uma performance, que eu também fiz um lambe-lambe. Essa é uma colagem digital com uma de minhas fotografias. E tem esse outro trabalho que eu fiz uma colagem na Feira de São Joaquim. Então é isso que eu queria mencionar, assim, também o quão importante é para mim trazer essas fotografias nesse formato, tanto que uma das minhas obras, essa aqui, Tudo que a Boca Come, ela é exposta em formato de lambe-lambe. Não sei por que tá... Parece que você selecionou tudo. Tá meio... Ah, tá. Eu atualizei para sair essa negócio branco. Sai. É aqui, ela também é exposta em formato de lambe-lambe. Quando eu criei essa imagem, ainda lá no Pará, eu fiz várias intervenções com ela, e agora até quando ela vai para a galeria, ela vai em formato de lambe-lambe. É mesmo. Que foi o que comunicou melhor no momento. Então ela... é assim que ela se desdobra. Sim. A rua tem muito essa comunicação, né, com várias pessoas em vários momentos, quanto também o lance da... como é que chama? Esqueci agora. Mas da impermanência, é a palavra. Isso. Você busca isso também ou, enfim, é um detalhe a mais? Quando eu levo para a rua, me interessa muito, primeiramente, o acesso, de como pessoas que a gente sabe que muitas vezes podem não estar na galeria vão passar por ali e vão acessar a obra. Segundo, como essa fotografia ela se transforma ao ser inserida no espaço, que eu acho que aí tem uma nova relação ali entre a imagem e o espaço da rua onde ela foi instalada, que para mim dialoga de novo com a performance, porque a performance é isso também, né? E a impermanência me interessa no sentido de que a imagem ela começa a se modificar. Até quando alguém rasga, isso nem me entristece, porque me interessa pensar nas possibilidades de transformação dessa imagem, né? Seja rasgando, seja a chuva que desbota, ou o sol, e como essa fotografia se modifica a cada dia, né? Me traz o sentimento de que ela está viva ali. Então, essa permanência é muito importante. Legal. Danilo falou algo aqui no chat, e aí depois a gente pode ir para Andressa e Monique. Sim, Danilo falou sobre a relação da fotografia e a performance, né? Eu acho que não tem um principal, porque quando eu falo da foto performance, é a performance criada para a fotografia, então é uma outra linguagem. Ela nasce da interlocução entre a fotografia e a performance. Então a fotografia não existiria sem aquela performance, bem como a performance depende da fotografia para que o público tenha acesso.
não se trata do registro de uma performance presencial com o público. É uma performance que é pensada para a fotografia e o público acessa essa performance por meio da imagem. Então, é necessário que essa relação ela esteja o mais horizontal possível, porque senão uma linguagem destoa da outra e aí eu não trago a comunicação que eu desejo enquanto linguagem. Jéssica, eu estava pensando aqui sobre essa questão, né, do passar da fotografia para a arte urbana, como o lambe, e dos outros materiais que você também utiliza, né, como impressão em tecido também, vendo um pouquinho dos trabalhos. E aí, qual foi o seu maior impasse para poder adentrar uma arte tão urbana? Porque eu acho que o lambe, né, mais do que a pichação, até porque você tem um contato ali, você pode de fato intervir, ele é suscetível a um milhão de coisas. Você falou que não fica triste, mas qual foi o seu maior embate, quando você atravessou de um suporte para outro? Na verdade, eu não tive um embate. Quando eu descobri, quando eu aprendi a fazer lambe-lambe, na verdade foi uma resolução dos desejos que eu tinha e que eu não estava conseguindo resolver com a fotografia impressa e emoldurada. Veio mais como uma solução. Quando eu passo a fazer lambe-lambe. E como eu te disse, eu trabalho com múltiplas linguagens. Então, eu passo a fazer lambe-lambe, mas eu não deixo de fazer as outras coisas. A impressão em tecido, tem um outro trabalho, o apagamento, por exemplo, estava ali, emoldurado, com vidro. Então, eu caminho por essas técnicas, né? Então, não há um embate em si. O que mais interessa é pensar qual materialidade comporta aquele processo criativo, qual materialidade faz mais sentido para determinada fotografia. Eu acho que isso o embate se dá nesse momento, de pensar, eu vou apresentar em formato de lambe, eu vou emoldurar, vai ser em tecido, o que faz sentido, né? Eu acho que o embate é esse. Oi, Jéssica. Eu sou Monique, também sou integrante da Água. Queria dizer, na verdade, que é um prazer conhecer teu trabalho, que eu não conhecia ainda, né? E eu acho muito legal isso que o bate-papo acaba proporcionando, que é, às vezes, conhecer trabalhos que conversam muito com a gente, assim, tem a ver também com o que a gente faz, porque eu também trabalho fotografia, foto performance, vi também que você trabalha fotografia híbrida, que é uma coisa que eu também faço, e a gente quase foi colega na UFBA, que também é uma coisa muito doida, porque podia ter acontecido. Mas eu gostei muito do teu trabalho, principalmente com a mandioca, assim, achei que, enfim, fala muito com questões minhas também. Mas eu fiquei curiosa sobre uma coisa, que é quando você fala sobre a questão dos mascaramentos, né, e apagamento de identidade e tudo mais, que também é uma coisa que eu pesquiso, por coincidência, e as ficções e tudo mais, mas eu queria saber se, quando você faz isso, porque você falou da questão do bizarro, de algumas coisas que isso proporciona, né, da relação com a performance também, mas se também tem algo de facilitar com que a outra pessoa se coloque naquele lugar, porque, pelo menos nos meus trabalhos, eu penso muito nisso, assim, na questão de quando não se tem um rosto, esse rosto pode ser qualquer rosto, né? Mas eu não sei se para você isso vem como intenção ou se é algo que eu estou vendo no seu trabalho. Não, ele vem com uma intenção, né? Eu falei da relação com o grotesco. Eu acho que a máscara ela ajuda também a trazer uma estética ficcional, né? Ajuda a trazer esse ambiente de fantasia para a imagem. E não é qualquer máscara, né? Não é uma máscara clown, por exemplo. É uma máscara de elementos. É uma máscara. Eu nem chamo de máscara, eu vou chamar de mascaramento, porque poderia ser qualquer coisa. É sempre trazendo elementos do cotidiano
e ressignificando eles na imagem, no mascaramento, na indumentária, no cenário. Porque o que interessa não é criar um figurino e um cenário como no teatro, onde você está ali, é tudo orquestrado, sim, para ser uma ficção. É você trazer elementos do cotidiano, elementos da memória, ou, como eu remeto várias vezes, à ancestralidade, e trazê-los para o corpo, né? E a partir deles criar esse mascaramento, criar essa indumentária, criar essas extensões para o corpo. É intencional e com uma estratégia, né? Então, a identidade que na fotografia documental a gente remete tanto ao rosto, né? Ao retrato. Eu tento quebrar um pouco na foto performance, ainda pensando nessas identidades, mas através desses outros elementos. Eu respondi? Sim, obrigada. Eu também gostei muito de você retomar alguns trabalhos e ressignificar eles ao longo do tempo, sabe? Porque é uma coisa que é uma prática, às vezes, que a gente não faz, né? A gente esquece o trabalho lá, nunca mais olha. E, enfim, parabéns. Obrigada. Eu acredito que o processo criativo, ele nunca acaba. Então, vira e mexe, depois de anos, uma coisa lá de trás volta e se desdobra novamente. Eu acho que ele só acaba se a gente escolher encerrar e não mexer mais nele, mas cada vez que a gente olhar para ele, ele vai continuar e ter novos desdobramentos. Falta 12 minutos para o fim. Se mais alguém quiser falar, senão acho que a gente pode encerrar. Fale agora ou cale-se para sempre. Eu ia só dizer que eu concordo. É uma escolha, né? A gente decide quando terminar, de fato. Mas acho que então a gente pode ir encerrando, agradecer a Jéssica, né? Muito obrigada, Jéssica, por ter aceitado. Enfim, você é uma artista foda, eu te admiro demais, então, muito obrigada. Foi incrível aqui, tô só feliz. Estamos todos, né? Também queria agradecer por essa oportunidade do encontro. É sempre muito bom estar com a Jéssica. Seu trabalho é incrível, toda a metodologia de pesquisa é assim, inspiradora. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui trocando com vocês. Obrigada pelo convite. E é isso. Tchau, gente. Muito obrigada a todos vocês, tá? Inclusive, quem participou também. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Apagamento, 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 apagamento. Eita.